Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos aqui continuação à nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. No nosso último encontro, nós abordamos aqui a respeito dos cartagineses. Esta cultura que, rivalizou por um bom tempo com os romanos. Esta cultura também, que é responsável aí por ser, digamos, um dos grandes difusores do próprio conhecimento, da própria arte, das especiarias, ali grande difusor desse impulsionamento de conhecimento, de arte, enfim, de desenvolvimento em relação ao mar Mediterrâneo, uma vez em que basicamente o desenvolvimento dele se dava justamente nos mares, sendo aí os grandes, navegadores do período, os grandes exploradores do período ali do mar Mediterrâneo, os indivíduos ali que mais se desenvolveram em relação à navegação, também digamos em relação ali à questão de comércio, a questão naval, eles foram ali os mais pioneiros, os cartagineses, que também entraram em confronto ali com os romanos, em um período ali justamente pelo controle das ilhas ali próximas à Península Itálica, entre elas ali tanto a Córcega quanto a Sicília, assim como as Ilhas Baleares e outras ali que formavam aquele arquipélago da Península Itálica, dando início ali a uma das maiores guerras navais da história humana, que é as Guerras Púnicas, conhecida como Guerra Púnica, ou as Guerras Púnicas, que duraram ali cerca de 26 a 27 anos, que culminou ali com a derrota de Cartago. Falamos aqui a respeito aí da própria fundadora de Cartago, a Princesa Dido, falamos um pouco a respeito dos seus grandes generais, como Amilcar Barca, além do próprio Aníbal, que é tido aí como um dos generais mais agressivos, mais implacáveis da história, um indivíduo que conseguiu atravessar ali os Alpes com uma força militar assombrosa e que, causou grande terror no norte da Península Itálica, arrasando ali com boa parte do Império, dali no caso da República Romana, forçando a República Romana justamente tomar atitudes ali para confrontá-los. Bom, hoje nós vamos falar aqui, continuar falando a respeito justamente de Roma, porém agora vamos entrar a fundo a respeito da própria República Romana, porque esse período se fez tão importante em relação a Roma. Vamos entender que o conceito de república em Roma é completamente diferente do que nós entendemos hoje como questão de república. O que nos passa pela cabeça hoje em relação ao que funciona uma república é totalmente diferente do conceito de república do período, o que eles se ancoraram, digamos, em relação à república, como a sociedade romana ela funcionava nesse período em relação aos diferentes grupos que faziam parte dela, assim como as questões civis, as questões ali voltadas ao próprio direito romano, como que se desenvolve o direito romano, assim como a própria filosofia também no período. Vamos entender aí como que essa sociedade, ela, digamos, estava ancorada e como funcionavam as relações entre as pessoas nesse período. Uma vez em que, a partir desse período, a República Romana ela vai ser tida aí como o período em que Roma ela mais vai se expandir, vamos dizer assim. Obviamente que depois nós falaremos aí a respeito do Império, porém no Império, até uma coisa engraçada, a expansão romana ela se dá muito mais em pontos periféricos, vamos dizer assim. Na Germânia, na Bretanha, você vai ter um desenvolvimento ali, uma expansão do Império, porém vão ser expansões mais periféricas. A grande expansão que nós conhecemos ali, que abrange toda a região do mar Mediterrâneo, de ponta a ponta, desde ali o Estreito de Gibraltar, desde a Espanha até Jerusalém, até os confins ali do Oriente Médio, do início do Oriente Médio, vai justamente ser definido justamente nesse período da República. Nós falaremos a respeito do início dessa expansão,
e porque foi possível também que essa expansão ela ocorresse, né? Então, desde já, espero que acompanhem aqui o nosso vídeo, deixem o like no nosso canal e vamos começar. Bom, o que ocorre, né? Após a queda do tirano Tarquínio, o último ali dos reis, entre aspas, romanos, né? Porque na realidade ele não era um romano em si, né? Ele era um etrusco, né? Com a queda ali de Tarquínio, os integrantes da sociedade romana, eles procuraram se organizar a fim de estabelecerem um regime de governo menos centralizado, assim como menos implacável em relação à população. Porém, tal como em casos passados, uma pequena casta com maior concentração de atributos consegue deter um poder maior para definir como este governo se desenrolaria. Bom, o pessoal ter uma ideia, né? Tarquínio, ele era um tirano, né? Não pode nem dizer que era um rei, né? Ele era um tirano, um usurpador ali que ele é derrubado. Porém, você cria uma chaga nessa situação. Como nós explicamos nos últimos vídeos, né? Roma, ela se baseia, se ancora, né? Tanto na doutrina dos etruscos, quanto no conhecimento dos latinos e da Magna Grécia, ali, que eles herdam muito do conhecimento deles. Então é meio que um equilíbrio par ali, né? Então a sociedade ela tem marcas de ambos, tá? Porém, eles não queriam viver naquele centralismo, naquela situação de você largar tudo nas mãos de um tirano, né? Ficar ali, enfim, vamos tirar o Tarquínio e vamos colocar um romano como um rei, por exemplo, um tirano, e esse tirano vai, enfim, sobrepujar a gente novamente, vai criar toda aquela situação terrível, né, de exploração, enfim, de perseguição e, enfim, sofrimento. E o que acontece? Os romanos, eles, vamos dizer assim, começam a trabalhar em outras formas de governo, uma vez em que eles ficaram expostos justamente ao conhecimento da Magna Grécia. Eles eram vizinhos da Magna Grécia, né? As colônias gregas ali que justamente passaram pelo período que nós conhecemos ali como o período das polis, né? O período da Politeia, né? Esse período justamente ali é de escolha de pessoas, né? O modelo de voto, enfim, e outros. E o que acontece? Os romanos eles bebem disso também. Eles bebem desse conhecimento, dessa forma de governo. Então eles pensam, opa, aqui tem uma coisa que lá funcionou por um certo tempo. Óbvio que tinha seus trancos e barrancos, dava certo, dava errado, enfim, uma época estava bom, outra época não estava, mas funciona. Esse aspecto de governo funciona. Então vamos extrair o que há de melhor nesse conceito. E o que acontece? Diferentemente de uma polis grega, que era pequenininha, do tamanho de um bairro, ou aí uma pequena cidade com alguns 1000 habitantes ali que você conseguia controlar, resolver o problema, Roma era muito maior. Roma era 3, 4 vezes maior do que uma polis grega. Já nesse período já era um problema meio complexo, né? Então já não tinha como você criar um sistema de politeia em que as pessoas poderiam se reunir em um único lugar e enfim, resolver todas as questões ali da sociedade. Não tinha como. Nem após aí, no caso, as grandes construções de Roma, os grandes anfiteatros aí que vão lotar, né, o número de pessoas ainda assim não caberia nem 25% da quantidade de pessoas que viviam na cidade. Então, você vê o tamanho de gente, o número, né, tamanho e quantidade de gente que vivia nessa cidade de Roma, né? Ou nas pequenas cidades ali, o seu entorno que faziam parte da República Romana. Então o que acontece? Eles vão criar justamente esse sistema de república, né? E como que vai funcionar a República Romana? Muito simples. Vai ser justamente pela escolha indireta, né? Por esse modelo de voto, enfim, que as pessoas elas escolhem indiretamente ali esses integrantes, né, da sociedade. E para tornar esse sistema mais descentralizado, inicialmente, detalhe, desde o início você tem as famílias tradicionais, a gente vai entrar já nesse quesito, né? Porém, no caso da República, você vai ter o que? Inicialmente, o Senado, que é um colegiado, né, de vários integrantes, uma bancada ali, um fórum de vários integrantes, com 2 cônsules. Como funciona isso? Esses cônsules, eles funcionam como fossem hoje, não vamos dizer assim, um exemplo de presidente, mas vamos dizer assim, um monarca,
né? Pode ser um rei também usado como exemplo. Mas esses dois cônsules, eles têm o cargo, algumas vezes vitalício, outras vezes por voto, enfim, né? Vai ter períodos diferentes. Porém, esse poder ele é dividido em dois cônsules. Então o que acontece? Esses dois cônsules é que irão definir ali, ratificar, né, a legislação, enfim, todas as querelas ali, todos os projetos que serão aprovados pelo Senado, né? E é justamente o Senado que representa inicialmente a população romana como um todo, né? Vamos dizer que na teoria funciona dessa forma. Porém, o que acontece? Você tem na sociedade romana grupos distintos, a gente já vai até falar a respeito disso. Mas você tem inicialmente o que? As famílias tradicionais, que são aquelas famílias que são justamente famílias romanas, né? De sangue, enfim, nascidas em Roma e que, enfim, são descendentes ali dos etruscos ou dos latinos inicialmente, das primeiras tribos latinas. Então, estes indivíduos, eles vão formar o grupo que vão ser conhecidos aí como patrícios, né? E eles são, digamos, a alta casta romana, vamos dizer assim, os indivíduos que têm mais poderes, os que têm mais influência, os que detêm maiores bens, sejam terras, sejam armas, sejam, enfim, meios de comércio, eles são os mais fortes. Você tem ali, vamos dizer assim, o pessoal ali da parte da centúria, né, no caso os legionários, os altos oficiais da legião romana, né, que são também ligados de certa forma aos patrícios, ou são de famílias não tão destacadas nesse meio tradicional, mas que também tem uma grande influência em Roma. Eles formam esse grupo da centúria, né, esse grupo mais ali dos oficiais legionários, né, que também tem um poder grande em relação à sociedade. Você tem ali, daí no caso, os plebeus, que formam a grande maioria, no caso de Roma, né, ali que constitui a República Romana, que são cidadãos romanos, sejam nascidos em Roma, sejam nascidos em outros locais que não sejam a cidade de Roma, porém que fazem parte da República Romana. Porém, o indivíduo é nascido, por exemplo, né, o indivíduo é nascido no norte da Península Itálica, ele automaticamente é um cidadão romano. Para Roma, diferentemente, quando você pega lá a Grécia, por exemplo, quando você pega a Pérsia, né? Qualquer indivíduo, qualquer região que ela é anexada por Roma, automaticamente um indivíduo que mora naquela cidade, naquela polis, naquele vilarejo, naquele local, automaticamente se torna um cidadão romano livre. Tá? Isso, obviamente, se o local ele não se, digamos, se opor à anexação de Roma. Nós nos rendemos, nós nos deixamos aí anexar por Roma. Por exemplo, a cidade lá, a polis, tem um governante, uma espécie de monarca. Esse monarca se torna uma espécie de rei fantoche. Ele pode continuar sendo aquela figura simbólica da região, porém ele fica censurado, digamos, as decisões dele ficam regularizadas por uma espécie de governador, um pretor, né, que é enviado de Roma para controlar aquela região ali, para, enfim, ser, vamos dizer assim, o pombo correio de mensagens para Roma, né? Ele se torna ali uma espécie de... Ele impõe a lei de Roma, porém alguns aspectos locais ainda ficam nas mãos ali daquele rei fantoche, vamos dizer assim, para ser o símbolo. Ele é o símbolo local daquela população, para que a população se sinta representada pelo seu monarca. Porém, Roma é quem administra realmente a região, né? Então se torna-se só um rei fantoche. Então esse governante ali, esse governador, esse pretor enviado por Roma, ele cuida ali da região, né? Basicamente funciona dessa forma. Agora, se aquela região se opôsse, entrasse em guerra com Roma, resistisse, criasse milícias ou qualquer tipo de forma ali que impedisse essa anexação, aí eles entravam em batalha, detonavam com a região, pilhavam, saqueavam e pegavam todas as pessoas como escravos, né? Quem sobrevivesse virava escravo. E no caso de Roma, você tem, além dos plebeus, né, uma camada mais baixa, conhecida como justamente os escravos. E o quesito de escravo aqui em Roma, como nós vamos inclusive falar um pouquinho a respeito aqui daqui a pouco, os escravos eles são compostos de dois grupos: escravos por dívidas
que é uma outra forma de escravidão muito mais limitada, do qual o indivíduo ele tem um acordo, do qual ele pode fazer tais coisas, tal situação, tal tipo de servidão, em troca de pagar seus débitos. E o escravo cativo, que ele não tem direito a nada, é um simples objeto, que ele é justamente o escravo enfim, derrotado de batalha, né? O que é capturado em, enfim, derrota por batalha, né? Que é o que vai acontecer, por exemplo, com os cartagineses, com os hispânicos, com os trácios, enfim, com outros indivíduos, os celtas, enfim, que vão cair também sob domínio da República Romana, que serão escravos cativos, né, que vão ser jogados ali para morrerem em arenas, por exemplo, para servir de entretenimento, ou, enfim, entretenimento adulto, enfim, vários tipos de entretenimento, e trabalho forçado também que eles eram utilizados. E os escravos por dívida eram aqueles que simplesmente iam pagar o seu débito, por exemplo, servindo lá, enfim, o seu credor, né? Por exemplo, como um empregado na casa, como algum tipo de trabalho, enfim, para pagar sua dívida, né? Existiam essas duas formas diferentes. Então, a sociedade romana basicamente se ancorava nesses grupos, né? Sendo os patrícios aí os mais fortes inicialmente, justamente pela questão da tradição local, né? Por serem ali descendentes, né, dos próprios latinos e dos etruscos. E depois ali o pessoal, os oficiais da legião, que tinham também grande poder, e os plebeus que faziam ali o grosso, né, da população, basicamente. Bom, e voltando a essa questão, né, os patrícios eram basicamente uma pequena oligarquia, detalhe, né, eles não são uma aristocracia e eles não são um grupo de notáveis, eles são uma oligarquia, um grupo de gente ali com poder, que, digamos, ganhou aquele poder na mão, enfim, usufruiu do poder, da qual faziam parte as famílias mais antigas de Roma. Fossem eles descendentes de latinos, etruscos ou mesmo gregos da Magna Grécia, ambos dialogavam no quesito de administrarem assuntos públicos. Eram eles os responsáveis pela administração dos impostos, então quer dizer, eles coletavam os impostos ali da população, né? Assim como pelos projetos de expansão dos territórios romanos. Então, partia deles as ideias de expandir, digamos, de controlar tais territórios, enfim, que eles mandavam a legião lá resolver, executar para eles a expansão, né? Há de se destacar também que desde o início da expansão romana, a organização social era algo marcante, uma vez em que, por se tratar de um projeto de governo, onde os próprios fundadores descendiam de diferentes etnias, uma vez que conquistavam uma nova região, automaticamente os habitantes do local tornavam-se cidadãos romanos com os mesmos direitos e deveres de um indivíduo nascido na própria cidade de Roma, algo que nem mesmo os gregos ou persas haviam feito antes. Então voltamos a essa questão, né? Roma, ela não é uma cidade fundada por uma única etnia. É diferente, por exemplo, quando você pega lá Atenas, que é fundada por gregos, dórios, né, por gregos, simplesmente por aquela etnia. Quando você pega lá, Passárgada é fundada somente por persas, por indivíduos vindos lá do norte, do atual Irã, enfim. Você pega lá Mênfis, no Egito, é fundada por egípcios. Não. No caso de Roma, ela é fundada por indivíduos de etnias diferentes. Ela tem etruscos, ela tem gregos, ela tem latinos. Então, por si só, eles já são um povo meio que mestiçado, um povo que já não tem uma etnia própria. Então, ele é baseado no conjunto de regramentos ali da própria cultura local, que é o que vai definir a administração. Então, um conjunto geral ali de regramentos, né, que são desenvolvidos ali com o tempo, que justamente vão servir de âncora basilar, né, na questão de organização. Então, por si só, quando eles expandiam-se, dominavam uma outra região, por exemplo, alcançaram o norte da Península Itálica, começaram a tomar ali partes da Gália, né? Gália é onde é a atual França hoje, né? Eles começam a controlar aquela região da Gália, então o gaulês, que era anexado por Roma, ele se tornava um cidadão romano também, se assim ele quisesse. Enfim, a terra dele foi anexada, ele podia fugir, enfim, ir lá com os gauleses rebeldes, ou ele podia se tornar romano, ele ia ter todos os direitos de um cidadão romano, né? Melhor ainda se ele vivesse num vilarejo e longe, inclusive, dos próprios romanos em si, né? Então ele ia ter os mesmos direitos, as mesmas benesses, podia ser julgado de forma correta, ali, de acordo com os fóruns romanos. Enfim, ele ia ter uma vida
até um pouco melhor do que quando ele estava ali com os povos bárbaros ali, dos quais ele vivia. Então muita gente até preferia ser anexada por Roma e ter uma estrutura que Roma oferecia a eles, digamos, né? Então era vantajoso, digamos, para muitos indivíduos. Então Roma tratava as pessoas dessa forma. Obviamente, quem não resistisse à anexação, ou quem, enfim, se vê daquela forma. Então, por si só, eles já têm uma forma de expansão diferente de qualquer outra que existia antes. Os gregos, quando se expandiam, quando tomavam uma região, não estavam nem aí para as pessoas que eles iam tomar aquela região, eles iam expulsar e meter porrada mesmo, né? Você pega, por exemplo, os persas, a mesma coisa, quando eles se expandiriam, ou o pessoal estava com eles ou estava contra eles, né? Então não tinha muito essa questão de bom tratamento. Foi somente com Alexandre o Grande lá que teve essa mudança, né, de comportamento, e os romanos vão herdar um pouco disso também, né? Então vamos tratar bem o pessoal, são cidadãos como nós, enfim, a gente ganha com impostos, né? Ganha com a questão de benesses, enfim, ganha em terras, todo mundo sai ganhando. Então é uma relação de ganhos bem favorável para todo mundo, né? Porém, ao mesmo tempo, né, a distinção entre os grupos da sociedade era muito marcante, como nós dissemos. Os patrícios eles detinham um grande número de propriedades nos arredores das vilas romanas, além de terem o controle de divisões do próprio exército romano. Então, os indivíduos eram fortes de terra e fortes também no quesito militar, né? Eles detinham um grande poder. Os oficiais da legião romana, por sua vez, ocupavam importantes cargos burocráticos e muitas vezes sua honraria lhes garantia benefícios como tornarem-se governadores ou responsáveis por locais recém-conquistados por Roma. Então o indivíduo lá, o militar lá, romano, o legionário romano, ele também saía sempre no lucro. Porque ele podia não ser um indivíduo, um patrício que ia ter grande influência em Roma, ele podia ser no máximo um burocrata ali do baixo escalão, porém, quando uma região era anexada, ele poderia ganhar ali a honraria de se tornar um governador, aquela região pretor ali, governar aquela região e ficar mandando nos rei fantoches da região que eles conquistavam lá, e tinha todas as benesses do mundo. Então o sujeito saía felizão da vida também, né? Por seguinte, a grande parte da população, ou seja, os plebeus, né, viviam nos grandes centros urbanos de Roma. Além disso, ofereciam seus serviços para os patrícios em troca de pagamento. Então aí começa essa questão da mão de obra assalariada, né? Enfim, eles ganhavam o salário deles e torravam da forma como queriam. O povão que vive no meio da cidade ali, o famoso chão de trabalho mesmo, né? O povo que ali labuta mesmo. E abaixo dessa estrutura encontravam-se dois grupos de escravos. Como nós já dissemos, os escravos por dívidas, quais se submetiam à servidão em troca do pagamento por suas dívidas. Servidão essa que possuía um tempo determinado e com condições estabelecidas, tais como não exploração sexual, enfim, né, exploração adulta, ou castigos corporais, assim como o grupo dos escravos cativos conquistados através de batalhas. Grupo que era composto por habitantes de locais os quais resistiam ao domínio romano ou que travavam guerras diretamente contra Roma, no caso dos cartagineses, por exemplo. Este último grupo não possuía quaisquer liberdades ou tratamento digno. Poderiam ser utilizados como objetos para as mais diferentes atividades, desde entretenimento adulto ou lutando como gladiadores em arenas de sangue ou mesmo servindo em trabalhos forçados. Então a sociedade era bem definida no caso de Roma e não tinha como, digamos, você se opor a, vamos dizer assim, você dizer a uma etnia, ela não seria bem tratada por Roma. Vamos dizer assim, diferentemente de quando você pega os persas, que para os persas os babilônicos tinham que ser destruídos, indiferente de quem seja. Ou para os gregos, que por exemplo eles vão enfrentar os persas têm que ser varridos da face da terra, nós somos inimigos deles. Não, no caso de Roma é bem diferente. O tratamento deles, quanto com os conquistados, indiferente se metade da burocracia romana, os burocratas romanos não fossem com as fuças de tal etnia, eles não podiam protelar em nada, porque está na lei romana, no princípio romano, essa questão do tratamento ao cidadão ali conquistado, que ele se torna um cidadão romano. Então o indivíduo lá de Roma, não vai, um dos legionários lá não vai com a fuça de uma tribo dos gauleses, por exemplo. Ele não pode reclamar.
Se aquela tribo for anexada, ele vai se tornar um cidadão romano também. Seja um plebeu, seja qualquer outro, então ele não pode ir lá enfrentar o cara, matar o cara simplesmente porque ele é gaulês. Então ele não pode fazer isso. Tá? Isso, dentro do direito romano, isso não se adequa. Então ele não pode fazer isso. Roma, ela anexou o local, automaticamente aquele povo se torna cidadão romano também. O que muda é a questão burocrática, a questão da administração pública e, vamos dizer assim, os papéis das pessoas na sociedade que começam a tomar destaque, né? No caso dos patrícios, eles eram basicamente os intocáveis, eram os indivíduos que tinham todo o poder possível. Se eles quisessem tomar as terras de tal região, eles poderiam fazer isso sem nenhum problema e com pouca reclamação. No caso dos legionários, eram os que não reclamavam, eram os que executavam, enfim, os indivíduos da parte militar, né, o grosso ali da parte de ofensiva militar, eles também tinham as benesses deles. Então eles ocupavam cargos de pretores, de governadores, de burocratas, enfim, eles tinham toda uma estrutura a serviço deles. Quem mais sofria mesmo eram os plebeus, né? Porém, uma coisa que é engraçada a respeito de Roma é que o plebeu que ele vivia em um vilarejo, por exemplo, uma pequena vila romana, em uma vila conquistada por Roma, às vezes a vida dele era mais limpa, mais, digamos assim, ali para os padrões da época, mais segura do que quem vivia, por exemplo, do que o plebeu que vivia na própria metrópole de Roma, por exemplo, que tinha uma vida muito mais insalubre, mais suja, e mais exposta a dívidas, mais exposta a vícios, enfim, mais exposta a problemas que poderiam, digamos, a situações complicadas que poderiam levá-los a, por exemplo, se tornar escravos por dívidas, a terem de ser convocados para batalhas, por exemplo, nas expansões ali da própria legião romana. Então, eles estavam mais expostos a complicações do que as pessoas que viviam nessas vilas anexadas. Então, isso é um detalhe bem interessante. E no caso dos escravos, a escravidão toma essa linha diferente, né? Como nós dissemos também na questão de etnias, quando uma etnia lá conquistava a outra não tinha direito a nada. No caso de Roma, não. Você tem dois escravos diferentes. O sujeito lá é gaulês, foi anexado. Porém, ele já era um cidadão romano, se tornou escravo por dívida. Então ele não pode ser maculado ali, não pode ser, enfim, tratado como um escravo cativo, porque ele já é um cidadão romano. Somente o indivíduo que ele ali foi pego em batalha, por exemplo, ele foi escravizado por batalha, por exemplo, um cartaginês, um celta que foi lá e quis bater de frente com os romanos, se achar o bonzão e tentar enfrentar os caras. Perdeu, virou escravo cativo. Então, tem essa diferença. Então você vê como é que a estrutura ela era bem mais complexa do que aparenta. Então, Roma também se perpetuou de início, conseguiu se organizar e ser respeitada, digamos, suas fronteiras ali, os seus súditos, né, digamos, os respeitarem, justamente pela questão da sua organização. Então, talvez se Roma fosse como a Grécia, digamos, simplesmente elevar ali a sua etnia principal e, vamos dizer assim, subestimar ou subjulgar as outras etnias, transformarem-se em etnias de segunda classe, talvez Roma não tivesse se desenvolvido. Então, se expandido, enfim, pudesse ter sido solapada ou destruída por outras etnias justamente por isso, por revoltas, por essa questão étnica. Mas normalmente as revoltas que vão se desenvolver, e isso nós vamos falar também a respeito, é sempre pela questão burocrática, porque ali a plebe, as pessoas queriam fazer mais parte da administração romana do que, digamos, se revoltar contra Roma em si. Eles não se revoltavam contra a figura de Roma. Eles gostavam de viver em Roma. Eles preferiam viver em Roma do que viver no meio dos rebeldes, mas eles queriam fazer mais parte da burocracia romana, ter mais participação na administração romana. Então essa que é a jogada. Digamos que se vai ver que Roma ela não vai se destruir justamente por isso, ela não vai se tornar ali um barril de pólvora interno. Muito pelo contrário, ela sempre vai estar se expandindo nesse período, né? O que é uma característica bem interessante. E também, né, quando se pensa em República Romana, há uma forma completamente diferente de governo, mesmo se fazendo comparativo com os tempos atuais, inclusive, tá?
Isso porque a estrutura de governo era formada principalmente pelos indivíduos que compunham o colegiado que iria definir as decisões sobre as leis que envolviam a sociedade romana. Esses indivíduos, como nós já dissemos, eram os senadores. Há de se notar que, durante este início, né, de expansão, havia um grande distanciamento em relação à participação da sociedade quanto à própria política, um traço desde o início presente no sistema de república, isso já desde a época de Roma. O pessoal vê que não é uma coisa de hoje, né? O Senado ele era composto, né, em sua maioria, de patrícios, os quais estavam atuando somente em prol dos seus próprios interesses e do grupo do qual faziam parte, né? Enquanto que outro montante ínfimo era composto de altos oficiais da legião romana, os quais também debatiam em favor de maiores conquistas para seu grupo. Sobrava pouco ou mesmo nada para os plebeus. Estes últimos empregavam grande força de trabalho, fosse produzindo alimentos e meios de batalha, fossem eles combatendo propriamente na linha de frente, como combatentes ao serviço dos oficiais da legião. Bom, quando pegamos essa questão aqui em relação à própria administração romana em si, né, dentro do Senado, os patrícios e os legionários, eles, digamos, detinham, né, grande parte ali do que vinha a ser as próprias decisões políticas. Né? Então, o que acontecia? A participação dentro do Senado era composta somente por esses dois grupos. Seria tecnicamente ali um 80%, digamos, para os patrícios e 20% ali para os legionários que faziam parte, digamos, do Senado também. Isso porque, de início, quem normalmente votava na República Romana eram justamente patrícios. A plebe, vamos dizer assim, ela quase não tinha participação, era uma participação ínfima. Então eles nunca tinham representatividade dentro do próprio Senado em si. Então é uma característica que ela não é, digamos, de hoje, uma característica que nós vemos esse distanciamento de grupos políticos, enfim, de situações que nós vivemos hoje. Naquela época era igual, ou se não, às vezes até pior, dependendo da situação. O distanciamento ele era muito grande. A acessibilidade das pessoas era muito difícil em relação a essas pessoas que tomavam essas decisões. Né? E normalmente eles obviamente definiam as situações pelo seu próprio interesse, seja por cobrança de impostos, por exemplo. Eles não olhavam essa questão de que a cobrança de impostos ela vai interferir tanto na população. Eles olhavam obviamente para que não houvessem revoltas, né? Uma cobrança tão absurda a ponto de justamente causar uma revolta populacional. Mas eles normalmente cobravam impostos ali de forma pesada. Eles cobravam impostos ali para terem um bom retorno para eles, né? No caso ali os patrícios, enfim. Na questão militar, por exemplo, eles definiam em conjunto, né, com os legionários para onde eles iriam se expandir, de que forma iriam se expandir, a quem iriam atacar, a quem iriam, digamos, forçar a anexação. Então tudo isso é muito definido em prol de interesses próprios, né, desses grupos. Porém, da plebe ali, como a questão de administração pública, o que sobraria para eles em relação à estrutura, né, acesso a estruturas, normalmente tinha de ter algum interesse, obviamente, ali dos patrícios ou dos próprios legionários, como, por exemplo, a criação de casas de banho, que Roma, quando você pega Roma ou as cidades, ali, as vilas romanas, você tem normalmente nessas vilas romanas fóruns, né, mercados, normalmente 3 ou 4 mercados diferentes, você tem teatros, e você tem também casas de banho e de entretenimento adulto, enfim, e locais também, arenas de batalha, normalmente pequenas estruturas ali de arenas de batalha, onde era entretenimento ali para as pessoas. Então, para que essas construções elas fossem feitas, né, ou expandidas, enfim, a revelia ali da população, teria de justamente ter ali o aval desses patrícios, enfim, desses legionários, se também fosse do interesse deles. Caso não, a população continuava carente ali do recurso que precisava. Então, a plebe não era muito bem vista, né? Mesmo ele sendo, digamos, a grande maioria, né, ali dos cidadãos romanos, né, eram justamente
os plebeus, e eles justamente empregavam, né, a sua força de trabalho justamente nos meios de batalha, enfim, trazendo mantimentos para os romanos, produzindo todos os materiais que Roma necessitava, era justamente eles que o faziam. Então, digamos que aquela situação de que poucos ganham por muitos, né? Enfim, isso não é uma característica de hoje, mas difere-se na questão de organização de início. Né? Era um senado com 2 cônsules, era algo extremamente descentralizado na questão de não cair nas mãos de um déspota, mas ao mesmo tempo se tornava algo engessado em uma oligarquia, da qual essa oligarquia normalmente trabalhava somente em benefício próprio. Né? Então, complica um pouco a situação, né, para as pessoas. E é neste caos que, justamente buscando resolver os problemas que tanto distanciavam a população dos patrícios, pensadores começam a trabalhar formas de defender tanto a estrutura política quanto a própria participação do cidadão perante a própria sociedade. Com a República, o direito ele começa a se expandir através destes indivíduos, uma vez em que buscavam, através de sua afiada oratória, resolver as mais diversas querelas, tanto da população quanto dos patrícios, que recorrentemente, né, eles contratavam seus serviços perante a tribuna. Olha só que interessante. Né? Então os patrícios eles tinham essa vantagem, né, de estar sempre contratando ali seus serviços, né, para, enfim, questões ali voltadas ao fórum, questões relacionadas a terras, à expansão, a benesses. Então eles precisavam justamente desses serviços. E as pessoas que elas detinham, né, os indivíduos que eles detinham uma boa oratória, que estudavam a oratória, que vinham de famílias que trabalhavam essa arte da oratória, eles tinham, digamos, essa benesse, justamente trabalharem em relação ao próprio direito em si, entre aspas, vamos ao termo de hoje, né? Não tem um termo aqui adaptado à época, mas como se fossem advogar, digamos. Né? Esses indivíduos, eles meio que advogavam para essas pessoas, embora não existisse ainda esse termo, né, de defesa, eles advogavam para essas pessoas, eles trabalhavam o direito para essas pessoas, essa parte burocrática, né, justamente, enfim, visando lucros, enfim. Então, os oradores eles ganham uma proeminência muito grande, principalmente por causa dos patrícios e dos legionários, não tanto pela plebe, era um ou outro maluco, digamos, no período ali, um orador maluco que ajudava alguém da plebe lá. Normalmente a plebe sempre no popular saía se ferrando. Né? Então, basicamente, o direito ele surge nessa questão de necessidade dos grandes, né? No caso dos patrícios, dos legionários, para resolverem querelas e situações ali burocráticas. Né? Enfim, que esses oradores vão lhes ajudar. Né? Enfim, inicialmente, o dito direito romano ele destinava-se somente a cidadãos romanos, não sendo aplicável a estrangeiros que se fixavam dentro de suas muralhas. Quer dizer, o indivíduo que era lá de uma tribo, de uma terra que ainda não havia sido anexada, enfim, que resolveu vir fazer comércio em Roma, esse indivíduo não tinha direito romano, o direito não se aplicava a ele, então poderiam ferrar com a vida dele que nada ia acontecer. Então não se aplicava para ele o direito, somente para cidadãos romanos, tanto nascidos quanto anexados. Além disso, por muito tempo, as premissas e regras de julgamento elas foram mantidas restritas, nas mãos ali de poucos indivíduos. Estes muitas vezes, né, ligados às oligarquias dos patrícios, os quais quase sempre eram beneficiados. Porém, após inúmeras revoltas caóticas por parte da plebe, até porque a plebe começa a ficar meio que insatisfeita, vamos dizer, não é, com tudo o que estava ocorrendo, um grupo de homens conhecidos como decemvirato, né, o decemvirato, eles são ali designados ali pelo próprio Senado, né, a fim de compilar os ditames em um conjunto de regramentos, os quais poderiam ser acessados por qualquer indivíduo com um mínimo de instrução. Conjunto este que tornaria a atividade dos oradores do direito muito mais simples e prática. Desta forma, surgiu o primeiro código de leis romano descrito e acessível à sua população, conhecido como a dita Lei das 12 Tábuas. Então, o que acontece? Roma, até aquele período na questão de direito, o direito ele funcionava mais como uma questão de acerto de querelas de quem tinha melhor oratória. Então o orador ia lá,
resolvia a querela em relação ao fórum, né, em relação ali aos juízes romanos, enfim, ao Senado, justamente explicando a situação da querela em que havia entre os dois indivíduos ali. Enfim, quem o Senado achasse que estava certo, ali, quem o fórum achasse que estava certo, pendia para o lado que eles achavam que estava certo. Quem estava errado, mesmo que estivesse certo, perdia a questão. Porém, o que acontece? Para os oradores, a situação ela se torna mais simples e acessível e muito mais, vamos dizer assim, competitiva em relação a mercado, a mercado de trabalho, vamos dizer assim, quando eles criam justamente essa compilação, né? Quando o Decemvirato vai lá e cria essa compilação, né? Chamada Lei das 12 Tábuas. Por quê? Porque se tornava acessível a todos compreender da forma mais simples possível os principais ditames de lei, ali as principais premissas, né, do que era balizado nessas leis não escritas, né, ali entre os patrícios e os legionários. Então se torna muito mais fácil para as pessoas compreenderem por que estavam sendo, por exemplo, condenadas a alguma coisa, né? Principalmente a plebe, né, que sofria mais, pelo menos estava entendendo por que estava perdendo algo, né, e não simplesmente dito de boca lá pelo Senado, pelo fórum, de que ele estava sendo condenado por alguma coisa. Então já é um início, né, para a pessoa pelo menos entender o que estava acontecendo, né. E esse conjunto de regramentos, ele era dividido em uma forma bem específica, que nós vamos abordar aqui. A primeira e segunda tábuas dizem quesito ali a organização civil, né? Estabelece regras justamente do direito processual, descrevendo como deverá ser o tratamento quanto ao réu a um processo e início de um julgamento. Essas tábuas, né, elas descrevem claramente que um réu ele deve responder diretamente quando chamado em juízo. Se o mesmo recusar, ele deve ser levado, mesmo que à força, ao tribunal. Se o réu for doente ou sofrer pela velhice, né, o condutor do processo ele deve fornecer meios para que o réu ele compareça ao tribunal de todas as maneiras possíveis. Olha que situação. Então, a questão de julgamento ela tinha que ser levada a sério. O que hoje nós entendemos aí como oficial de justiça, que leva lá aquela cartinha, hoje em dia, para o indivíduo, né, para ser convocado para o tribunal, na época eles criam esse mecanismo, porém de uma forma diferente. O orador ia até o local e tinha que conduzir o indivíduo lá para o local. Ele, você está sendo chamado para o julgamento, me acompanhe e você vai agora para o tribunal. Se o indivíduo se recusasse, tinha que ser levado à força de alguma forma ou de outra. Tinha que utilizar ali de capangas, enfim, de indivíduos ali, legionários, enfim, que estivessem no local para levar o indivíduo até o fórum. E se o réu ele fosse doente, né, ou sofresse, no caso tivesse problemas com idade, enfim, fosse uma pessoa debilitada, o condutor ainda tinha que fornecer os meios, né, fosse transporte ali, fosse provisões para que esse indivíduo ele pudesse ir até o fórum e, enfim, participar ali do julgamento do qual estava sendo acusado, né, ou fosse ele o acusador. Então, era bem explicado, né, para que o julgamento ele ocorresse de forma correta, sem que o indivíduo não ficasse entendendo por que estava sendo chamado. Bom, caso ambas as partes do processo, acusador e acusado, chegassem a um consenso ou acordo a respeito do ocorrido, deveriam anunciar os condutores do processo no tribunal, informando que o processo havia sido encerrado. Caso não houvesse nenhum acordo, o pretor do tribunal deveria escutar as partes no comítio ou no fórum, né, antes do meio-dia, com ambas as partes presentes. Então, o que ocorria? O indivíduo foi lá, injuriou o outro, caluniou o outro, falou alguma besteira, enfim, sei lá, bateu na mulher do cara sem querer, enfim, deu algum entrevero. Os dois vão lá, conversam, enfim, um troca um soco com o outro, ficam felizes da vida, fazem as pazes, vão lá e informam, no caso ali, aos condutores ali do fórum que o processo está extinto. Resolvemos a situação aqui, não precisa continuar com nada. Eles iam lá e simplesmente anulavam o processo, vida que segue. Para eles era até melhor, né? Ficar o dia inteiro sem fazer nada. Então, resolviam o processo na hora. Mas caso não chegassem a nenhum acordo, né, se o acusador quisesse ir até o fim quanto ao acusado, o pretor do tribunal deveria escutar essas duas partes até o meio-dia. Então, a gente fica lá ouvindo os depoimentos, enfim, ali a defesa de ambos, né, ficar ali conversando, batendo papo, entendendo a situação de cada um que eles iam estar passando. E depois do meio-dia,
Se apenas uma das partes estivesse presente, o pretor deveria se pronunciar geralmente a favor do presente, a um instituto similar ao da revelia. Se ambos estivessem presentes, o pôr do sol seria o término da audiência e o início do julgamento. Olha que coisa simples, né? Nesse ponto às vezes até um pouco mais simples do que hoje em dia. Então, o indivíduo fosse o acusador ou fosse o acusado. Se ele estivesse lá, ainda presente depois do almoço, tivesse tudo certinho, o cara ia lá e dava salvo-conduto para ele. Se o cara fosse o acusado, tá inocente. Se fosse o acusador, o outro, você é inocente, você tá certo, o outro cara vai ser preso. Enfim, vai ser lá punido pelo que fez. Então já era causa resolvida. Mas se ambos estivessem presentes, então a coisa se decorria, as audiências continuavam e no pôr do sol queria ser feito o julgamento. Olha que coisa interessante, tudo se resolvia no mesmo dia, não tinha esse negócio de ter recesso, de não sei o que, não. Era resolvido tudo no mesmo dia, simples, rápido, direto. E esse ditame ainda ele estabelecia, que a coisa furtada, no caso em relação a furtos, a coisa furtada nunca poderá ser adquirida por uso capião, e ainda que se alguém intentar uma ação por furto não manifesto, que o ladrão seja condenado em dobro. Também, se alguém cometer furto à noite e for morto em flagrante, o autor da execução não sofrerá quaisquer punições. Então funcionava da seguinte forma, como que essa lei lá era direta. Então você roubou uma coisa de alguém, você não pode fazer uso capião daquilo. Por exemplo, eu roubei uma roupa daquela pessoa no varal dela, não posso, digamos, fazer uso capião daquilo, falar minha roupa. Não, você roubou, você tem que devolver. E pior ainda se você fizer vender essa roupa para outra pessoa e a pessoa for receptadora também. Então ambos, enfim, se ferram nessa situação, porque não pode ser feito uso capião disso também. E no caso, como nós dissemos, que o furto não manifesto, se acabou com o robô, viram lá, enfim, não foi manifestado a respeito, acabou que foi pego, vai ser condenado em dobro. Então se a condenação dele era, enfim, pagar na masmorra lá na prisão por alguns dias, vai ficar o dobro de dias. Se vai sofrer lá açoitamento, vai levar o dobro do açoitamento. Também, se alguém cometer, no caso, esse furto durante a noite, se o indivíduo for lá e roubar algo à noite, o dono foi lá, descobriu e, enfim, passou o facão no indivíduo, não acontece nada, enfim, para quem foi lá e degolou o sujeito, o ladrãozinho. Então, para vocês verem como era extremamente direto e limpo essa tábua, em relação à questão aí de julgamento, de furtos, enfim, era bem específico, bem limpo para que as pessoas conseguissem entender. Em relação à execução de devedores que confessam sua dívida, estabelece que aquele que confessar dívida perante o juiz ou for condenado terá 30 dias para pagar. Então olha que coisa interessante, o indivíduo, além de fazer isso, ainda tem 30 dias para pagar aquela dívida. Então era bem exato. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, esse indivíduo deveria ser agarrado pelo autor e levado à presença do juiz. Se esse indivíduo não pagasse e ninguém se apresentasse como fiador, o devedor era levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço aos pés com cadeias com peso máximo de 15 libras ou menos, se assim quisesse o credor. Então o indivíduo era humilhado ali, colocavam ali um peso no pescoço do indivíduo ali como se ele fosse um escravo. Questão de humilhação pública. O devedor preso ele viveria às custas do credor. Então era meio que um prisioneiro do credor ali até ele pagar o que ele devia. Se o credor também quiser, ele pode vender o devedor, inclusive, como escravo a um estrangeiro. Simplesmente um estrangeiro. Ele não pode vender como escravo a outro cidadão romano. Senão ele também vai para a cadeia porque ele está vendendo um cidadão romano. Mas para um estrangeiro ele pode fazer isso. Vender, no caso, como escravo, se ele assim quiser. A quarta tábua, ela diz respeito às questões de pátrio poder. Estabelece que o patriarca da família, isso quer dizer o homem mais velho da família, ele tem o direito de vida, morte, escravidão e liberdade em relação à sua esposa e filhos. Olha que situação. A mesma lei também definia que crianças nascidas com deficiência, essa aqui é a mais bizarra, em relação ao direito pátrio ali, seja por parte de mãe ou pai, enfim. Crianças nascidas com deficiência deveriam ser executadas, seguindo os costumes da doutrina espartana, visto que não possuíam quaisquer utilidades para a sociedade romana. Olha que situação complicada na questão de pátrio poder. Então o que acontece? O sujeito, normalmente, em relação à questão de pátrio poder, se você pegar a época, era uma sociedade extremamente civilizada, Roma,
E nesse quesito, pelo menos, de família, você tinha. Dificilmente você exercia esse direito de pátrio poder para fazer alguma agressão à sua própria família. Então isso dificilmente ocorria. É mais aqueles filhos transgressores, mulher transgressora, enfim, que acontece algum tipo de coisa. E no caso das crianças era mais bizarro, né? Justamente essa questão de deficiência, até pela questão de administração da cidade. Você pensa, enfim, Roma era bonita, o mundo antigo era bonito. Bonito uma ova, vamos lá. Na questão de direito, de pátrio poder, eles já exerciam essa questão de que se a criança tivesse algum problema, ela ia ser executada já no nascimento para seguir esses costumes da doutrina espartana de sociedade pura. Então você não iria encontrar, ou raramente, no início pelo menos da República, depois com o tempo isso vai se tornar mais brando, né, próximo aos períodos do Império, enfim, vai se tornar mais brando, mas no início da República Romana, justamente na dita República Romana, o quesito de purismo corporal, de purismo de estrutura corporal, de utilidade da sociedade, ela era levado no alto. Então não podia existir deficiência, você não encontraria deficientes na sociedade, porque eles executavam os porcoitados já no nascimento. Então era complicado essa questão do direito romano. Só ver que no começo já não era muito bonitinho o negócio, né? A quinta tábua seria sobre regras acerca do direito hereditário e tutela, né? Essa tábua estabelecia que se alguém morrer sem deixar testamento, o agnado mais próximo, né, o mais próximo desse indivíduo seria o seu tutor, né? No caso ali das benesses, das riquezas, enfim, daquilo que estava sendo herdado. A mesma lei ela também frisa que se alguém tornar-se louco ou pródigo e não tiver tutor, né, o indivíduo ali tiver um problema, enfim, da cabeça ali, perder a sua sanidade, ou enfim, ser sozinho e não tiver tutor, que a sua pessoa e seus bens sejam confiados à tutela do agnado mais próximo. Enfim, né, a pessoa da qual ele tenha maior confiança, enfim, ou que, digamos, seja a pessoa mais velha de sua família, enfim, alguém que possa ali estar tutelando esses bens no caso da sua ausência, ou se o indivíduo ficar louco, né, tiver um problema de sanidade, essa pessoa vai se tornar tutor de seus bens, né. A tábua 6 e 7, né, ela diz respeito à propriedade ou posse, estabelecendo aí que quando alguém faz um juramento, contrato ou venda, anunciando isso oralmente em público, deverá cumprir sua promessa. Se alguém atentar contra a propriedade do detentor da mesma, deverá lhe restituir o que lhe foi destruído. Então a gente já vê essa questão de propriedade privada. Olha que coisa interessante. As pessoas falam, mundo antigo o pessoal não pensava em propriedade privada. Nada a ver. Desde o início da humanidade, dos reinos, dos impérios, enfim, das primeiras organizações e civilizações da própria civilização humana, né? Os primeiros reinos, as primeiras organizações, já existe a questão de propriedade privada. E isso vai estar na própria lei, inclusive em Roma. Olha que coisa interessante. Você tem a questão de propriedade privada. Você comprou um produto, você fez um escambo, você adquiriu esse produto é seu. Então o que acontece? Você faz o juramento, principalmente quando era propriedades, por exemplo, escravos, enfim, bigas, coisas que seriam de grande valor, e você anuncia que aquele produto é seu, automaticamente ele é seu. Ou quando você faz uma promessa em público, daí que vem aquele ditado bem interessante que nós conhecemos hoje em dia, chamado, aquele ditado que nós conhecemos como promessa é dívida, surge em Roma. Também essa questão de que promessa é dívida. Quando o indivíduo ele declara uma promessa em público de que ele irá fazer tal coisa, ele deverá fazer aquela coisa, sujeito a, se não fizer, ser, enfim, humilhado publicamente, ser ridicularizado publicamente, ou perder aquele bem, ou alguma coisa ali que você garantiu na sua promessa, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então era bem específico, né? E também se uma pessoa atentou contra a sua propriedade, enfim, destruiu sem querer, o indivíduo foi lá, quebrou a tua biga, enfim, matou um dos teus escravos lá sem querer, enfim, abusou de um dos seus escravos, ou sei lá, enfim, quebrou algum dos produtos que você tem aí, enfim,
a pessoa ela tem de restituir. Então, matou um escravo, tem que ir lá e comprar outro escravo e dar para você, porque para restituir o dano que ela fez. Quebrou uma biga, ela tem que comprar uma biga novinha e dar para você para restituir aquela outra. Então era bem direto e bem assertivo. Olha que interessante, né? A tábua 7, ela dizia, né, no caso, sobre os crimes e condutas ilícitas, uma das mais interessantes, vamos dizer assim, mais severas, né? Em relação a esse quesito, estabelece as penas justamente referentes a compensações pecuniárias pelos danos causados, crimes voltados à difamação, humilhação pública, agressão pública ou mesmo exposição vexatória proposital poderiam ser punidos com penas desde a agressão corporal até a pena capital, ou seja, morte, né? No caso, coisas ali como agressão corporal, como brigas, como enfim, desavenças, como principalmente, né, atentado contra a vida, né, principalmente quando se tratava aí de patrícios ou de legionários, indivíduos com alto poder, se pode ter certeza que o agressor com certeza iria para pena de morte, né? Então não era nada bonito. E quando se trata de pena de morte em Roma, nós temos que pensar que os romanos eles eram um pouco engenhosos, sabe? Meio diferentes, digamos, do que nós pensamos hoje em dia, de que quando você pensa em executar aí maníacos ou bandidos, a pena é rápida e indolor, né? O indivíduo vai lá e apaga e já era. Não, antigamente a coisa era extremamente cruel. Então, quando você pegava questão de execução de indivíduos, se fossem eles criminosos de guerra, indivíduos que mataram oficiais romanos, mataram patrícios, agrediram patrícios, enfim, humilharam patrícios, indivíduos ali que são cruéis ou coisas parecidas, maníacos, como que esses indivíduos eles eram executados em Roma? Roma, para o pessoal ter uma ideia, era um dos reinos ali, impérios do mundo antigo mais engenhoso no quesito executar indivíduos. Talvez eles pegaram um pouco disso dos gregos ou dos persas, mas, por exemplo, eles tinham ali dentre as formas de execução açoitamento, eles tinham uma das execuções favoritas deles eram amarrar os indivíduos a pedras ou a rodas de madeira e atirá-los, digamos, de precipícios ou de barrancos para que o indivíduo fosse sendo esfolado até morrer. Enfim, agressão, no caso apedrejamento, era muito utilizado apedrejamento entre os romanos. Enfim, as execuções elas variavam muito, né? Enfim, esquartejamento era pior ainda, você amarrar um indivíduo a 4 cavalos e despedaçar um indivíduo vivo em 4 pedaços. Então era algo extremamente cruel, né? Enfim, amarrar um indivíduo a um cavalo e tocar o cavalo para que o cavalo fosse correndo e o indivíduo sendo ali esfolado no chão. Então eram formas de execução bem cruéis, né? E, enfim, era sempre aplicado no caso desses indivíduos, né? A pena capital, né? Existia também a pena por prisão ali, para delitos menores, enfim, açoitamento, agressão, ou apedrejamento leve ali do indivíduo, uma surra, digamos, por um crime ali menor, né? Uma difamação, uma coisa simples ali que poderia ser resolvida, uma pena menor. Como exemplo, o ladrão, né, quando era preso em flagrante, sendo homem livre, ele seria vergastado, né, açoitado com uma verga de madeira por aquele a quem roubou. Então o indivíduo ia ficar com altos vergão e algumas costelas quebradas, né, por levar uma surra de verga de madeira, né. Se fosse um escravo, né, ele seria vergastado e amarrado em uma rocha tarpeira, né, ou roda de madeira, de onde seria arremessado aí para a morte por esfolamento. Então o escravo era pior ainda, né, além de apanhar, ainda morria ainda. Para crimes voltados ao homicídio, no crimes atentando contra a vida de patrícios romanos, a pena aplicada seria a execução, fosse por esfolamento, arrastamento por cavalos, dilaceramento, ou mesmo ser atirado às feras. Eles também gostavam desse tipo de entretenimento, então jogavam o indivíduo lá para os leões matarem. Enfim, os romanos tinham esse costume, né, de as regiões onde eles, digamos ali, anexavam, eles buscavam, enfim,
fazer escambo, né, de comércio com os povos daquelas regiões ali e adquirirem feras. Eles gostavam desses animais, vamos dizer assim, sanguinários, como forma de entretenimento. Por exemplo, eles tinham chacais. Chacais são uma espécie de lobos ali da África, né, que são famosos por matarem os indivíduos quando estão dormindo, né, são seres bem cruéis, digamos assim, né. Então eles tinham chacais, eles tinham hienas, eles tinham elefantes, eles tinham leões, normalmente, né, leões e tigres. Eles normalmente negociavam com ali os partas, né, impérios ali da Ásia Menor. Então eles negociavam muito esses animais, então eles tinham para entretenimento. Então vocês queriam diversão, jogavam o indivíduo lá, o devedor lá, o homicida, para ser devorado pelas feras. Então era diversão para eles, né, basicamente. Bom, das condutas, né, voltadas às relações públicas, seria aí a nona tábua. Estabelece que não é permitido o casamento entre plebeus e patrícios. Estabelece também que, em relação a julgamentos, se um juiz ou árbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes ou prejuízo de outrem, será condenado com a pena capital, ou seja, execução. Nesse caso, né, da nona tábua, isso quer dizer, plebeus e patrícios não poderiam se casar. Se, por exemplo, um patrício e um plebeu se casassem, pode ter certeza que ambos seriam condenados à prisão no mínimo, né? Principalmente no caso plebeu, né? Se fosse o plebeu ia sofrer mais do que o patrício ainda. O patrício poderia perder um bem aqui, outro acolá, mas o plebeu você pode ter certeza que seria preso ou até mesmo castigado. E no caso dos juízes, a pena era pior para juiz corrupto. No caso deles, a pena para juiz corrupto era, até seria um exemplo bem interessante nos dias de hoje, né? Mas naquela época, se o juiz corrupto fosse pego com a mão na botija, era pena capital. Então o indivíduo ele sofria uma pena muito parecida com o que os escravos sofriam. Então esfolamento, enfim, envergamento, alguma coisa, ele sofreria ali uma pena capital feroz, né? Enfim, existia também a 10ª tábua, que dizia respeito ali sobre o funeral dos mortos, né? Estabelece que nenhum defunto ele deveria ser incinerado ou enterrado dentro das muralhas das cidades romanas. Então o que acontecia? Roma era uma cidade cosmopolita, né? As cidades, as vilas romanas, elas eram cosmopolitas. Então você tinha vários cultos diferentes daquelas divindades antigas. Lá você tinha celtas, né? Você tinha gauleses, você tinha, enfim, trácios, você tinha indivíduos lá gregos, né, entre outros, macedônicos, com costumes completamente diferentes uns dos outros. Então um indivíduo queria enterrar, o outro indivíduo queria queimar o corpo do defunto lá, queria fazer uma coisa diferente. Só que o que acontecia? Nenhum tipo de cortejo, esse tipo de situação poderia ser feito dentro da cidade por questões de saúde pública. Então tudo tinha que ser feito fora da cidade, digamos, nos arredores, né? Também que é um aspecto bem interessante, né? E assim também as tábuas 11 e 12, né? Elas ditam sobre o tratamento quanto aos escravos, né? Estabelece que os escravos eles são objetos de seus donos, né, em relação ali aos romanos. Se um escravo comete um roubo ou delito prejudicial, cabe ao seu dono, através de ação indireta movida pelo fórum, aplicar a pena cabível. Então, nesse tipo de situação, se o escravo ele cometia um delito ali sob tutela ali de um dono, né? Enfim, um delito leve, caberia ao dono aplicar a pena, e não o fórum. O fórum não se responsabilizava pela aplicação da pena, porém obrigava que o detentor daquele escravo ali, o credor, no caso o dono do escravo, aplicasse a pena, fosse açoitamento, fosse, enfim, qualquer tipo de pena ele teria que aplicar a respeito daquele delito pequeno. Então ele tinha até uma tábua a respeito disso, nas tábuas 11 e 12. E em relação à aplicação, né, destas tábuas, tal código de leis ele cooperou para uma estabilização das relações sociais dentro da República Romana. O que nós dissemos, né, os cidadãos, justamente por terem um código de leis
bem definido, uma situação que todos conseguiam entender o porquê tal situação estava acontecendo, por que a lei estava sendo aplicada dessa forma, por que eles poderiam se defender ou poderiam receber tal punição, era de acordo com esse código de leis. Então as pessoas elas preferiam, muitas vezes, os indivíduos que eram anexados nessas tribos ali, como os gauleses, como os hispânicos, como os celtas, enfim, e outros ali, os trácios, até mesmo, enfim, os gregos, os macedônicos, todos que se transformavam ali, albaneses e outros, né, que se transformavam ali em súditos dos romanos, que enfim eram anexados pelos romanos, preferiam viver sob a tutela desse código de leis, até porque eles sabiam muito bem porque estavam sendo punidos ou porque estavam sendo agraciados. Eles tinham uma, vamos dizer assim, uma compreensão a respeito disso, e era justamente aplicado em diferentes pessoas, fosse um plebeu, fosse um legionário, fosse mesmo um patrício. Então todo mundo tinha uma, vamos dizer assim, a própria lei, o próprio código de leis, ele passava justificativa daquela situação. Então era muito pior que as pessoas elas vivessem, digamos, ali sobre a tutela dos bárbaros, enfim, dos outros povos ao entorno, porque a situação era muito pior, eles viviam uma situação desumana, né? Então, viver sobre a tutela de Roma não era tão ruim assim, né, em muitos quesitos. Justamente se a pessoa fosse entre aspas, bom cidadão, né? Então, ele, como se diz, ele pagava os impostos dele e a burocracia romana não iria ferrar com a vida dele. Então, cada um vivia bem no seu canto, que era bem interessante, né? Porém, grande parte das leis, até esse momento, né, como nós conversamos, beneficiava principalmente aos patrícios, uma vez em que possuíam maior acesso a recursos para se beneficiarem das mesmas leis. A lei ela era cumprida, realmente, porém dificilmente penas mais severas, digamos assim, mais específicas se aplicavam aos patrícios. Aplicava-se normalmente quando era uma querela entre um plebeu contra um plebeu, um legionário contra um plebeu contra um legionário, enfim, contra um escravo, contra um estrangeiro, enfim, era diferente, né? A situação era, a lei se aplicava de forma diferente. Agora, quanto aos patrícios, normalmente estes recebiam penas mais brandas, mesmo cometessem algum delito, né? As penas eram mais brandas para eles, e isso muitas vezes enfurecia ou irritava justamente os plebeus, né? Pela frouxidão, digamos ali, dos agentes do próprio fórum, né? E isso muitas vezes causava revoltas, né? Além disso, né, por possuírem uma participação quase que unânime no Senado, né, os patrícios eles conseguiam que seus projetos para benefícios fossem quase sempre aprovados, em detrimento do sofrimento dos plebeus, os quais quase sempre deviam pagar maior carga de tributos ou mesmo sofrerem com dívidas cada vez maiores. Então o que acontecia? Se o patrício ele quisesse isenção de um tipo de imposto, ele conseguia facilmente, porque ele tinha acesso ao Senado. Grande parte do Senado era composto por patrícios, então eram todos amigos. Por isso, quando o pessoal brinca hoje em dia, o indivíduo lá com os seus patrícios. Por quê? Justamente por causa disso. Porque eram aquela oligarquia ali, aquela casta de gente que trabalhava em detrimento dela mesma. Então, eu quero benefício para vinhos, por exemplo, para bebidas, eu quero benefícios para isenção de impostos para compra de certo tipo de produto. Enfim, eu não preciso pagar impostos sobre aquilo. Porém, o plebeu continuava pagando e sofrendo. Então, o que um não pagava, o outro pagava em dobro. Então, o sofrimento era generalizado. E isso dificultou muito, inclusive, nesse período, a questão de comércio, inclusive, né? Principalmente nos grandes centros urbanos. Fora deles, nos pequenos vilarejos, nas pequenas cidades, nas pequenas vilas romanas, até não. Vamos dizer assim, que até porque a influência ali sobre impostos era muito pequena, né? Eles pagavam impostos mais à mão do Estado, digamos, à mão ali da administração romana, quase não chegava tanto nesses pontos, não era tão forte, né, a imposição. Eles não sofriam tanto com impostos, mas nos grandes centros urbanos a plebe sofria, vamos dizer assim, demasiadamente, né? Então
ali o pessoal que trabalhava com comércio, os mercadores, os artesãos, os fabricantes de algum tipo de produto do período, enfim, fossem ali de panificação, enfim, os indivíduos que vendiam carnes e outras coisas, né, derivados, enfim, as pessoas que trabalhavam nos mais diferentes aí, setores, né, da sociedade, eles começaram a perder muito poder aquisitivo no período. Quando eles começaram bem, eles começaram a sofrer muito. Então, é muito mais fácil o indivíduo cair para a pobreza do que ascender, digamos, a um status maior, enfim. E isso começou a enfurecer, obviamente, a plebe, né, que não ficou nada satisfeita com isso. Tal situação, né, que foi totalmente desfavorável, né, exploratória, fez com que a plebe, aos poucos, ela começasse a se revoltar contra a oligarquia romana, né? Então começaram a ficar bem bravos com eles. Quando estavam insatisfeitos com alguma medida, olha que coisa interessante, desde aquela época eles aplicavam esse tipo de manobra, né? Quando estavam insatisfeitos, né, a plebe ela causava uma manobra aí, causando piquetes, né, em suas funções, como por exemplo paralisar campanhas de expansão, amotinando-se e negando-se a seguir para o campo de batalha, ou mesmo interrompendo o fornecimento de alimentos, ou mesmo construções públicas para a administração romana. Então eles sabiam muito bem como causar piquete. Você tinha um projeto de expansão nesse período da República em que, vamos dizer que eles precisavam conquistar tal região, tal povo, enfim, ou aplicar um tipo de castigo a tal região rebelde. Eles paravam e não continuavam a campanha, causavam problemas, embrólios, enfim, amotinavam-se junto com legionários e não tocavam em frente às campanhas. Problema para a República. Então a República precisava se alimentar, nos campos eles causavam piquetes, queimavam plantações, faziam outras coisas e não entregavam provisões. Então, resultado, pessoas passavam fome, inclusive patrícios. Então a República sofria novamente. E de certa forma que esses piquetes eles funcionavam, né? Intimidavam até em muitas situações, né? Normalmente tais ações elas surtiam efeito até o ponto em que o Senado romano, buscando evitar uma revolta generalizada, uma vez em que a plebe somava justamente o grosso da população romana, promulgou a criação de duas assembleias: a Assembleia das Centúrias, que seria responsável pela representação dos oficiais legionários, assim como a Assembleia da Plebe, responsável pela representação dos plebeus. Estas assembleias garantiam direitos aos seus integrantes, os quais muitas vezes se igualavam inclusive ao Senado, uma vez em que parte das leis promulgadas passavam inicialmente pelas assembleias, sendo encaminhadas para o Senado e, respectivamente, a aprovação dos cônsules e censores, cargos maiores da legislatura romana. Então, olha qual foi o ponto, digamos, que o Senado chegou. A plebe somava a grande maioria da população. Quanto mais a República se expandia, mais plebeus eles tinham, porque dificilmente onde eles anexavam, o indivíduo ele se tornaria tão poderoso a ponto de rivalizar com os patrícios. Ter até tinha, por exemplo, se você tomasse uma região dos gauleses, poderia ter um gaulês com mais terras, com mais poderio militar, enfim, poderia ter se tornado um legionário romano, enfim, ter um poder maior. Mas muito raro alguém que rivalizasse com os patrícios. E a plebe era sempre o grosso da sociedade, porque só aumentava cada vez mais, ao ponto que mais gente, mais plebeus nasciam, mais Roma se expandia. Então, sempre tinha mais plebeu. Então chegou um ponto em que o Senado pensou: bom, se continuar dessa forma, vai haver uma revolta generalizada. Uma revolta generalizada destruiria a República. Em pouco tempo, nós que seríamos mortos aqui por eles. Então vamos dar para eles duas assembleias, né? Uma para justamente os legionários se divertirem com as suas benesses, e uma assembleia também para que o povão possa ir lá e se divertir também a revelia do que eles precisam. Daí o que chegar aqui, a gente aprova 50% de cada lado, elimina aquilo que a gente não gosta e tocamos em frente. De certa forma que isso funcionou, porque apaziguou os ânimos das pessoas. Então ia lá a plebe, escolhia lá o Zé das Couve para se tornar um dos representantes deles, digamos, na Assembleia, né? Iam lá um punhado lá do distrito lá de Roma
e elegia o Zé das Couves lá para ser o representante deles. Os legionários a mesma coisa, pegava lá o Joãozinho, sei lá, o Joãozinho oficial lá, e colocavam ele como representante também na Assembleia dos Legionários. E ali eles definiam o que era mais importante localmente. Por exemplo, a Assembleia dos Legionários via lá que eles precisam de mais provisões para os legionários, precisam de mais armaduras, precisam de mais espadas, tá meio feia a coisa, enfim, pouco mantimento, pouco instrumento, precisamos de mais. Então vamos criar aqui o nosso projeto, aprovamos o nosso projeto, mandamos para o Senado. O Senado lá que se resolva para ter que passar para a gente o que a gente precisa. Mesma situação a plebe. O imposto está muito grande aqui, o povo não está conseguindo produzir muito alimento, o insumo está caro demais. Então vamos lá, criamos um projeto, a querela, mandamos para o Senado tem que resolver isso daí. Então, de certa forma, que os patrícios ainda ficavam por cima da carne seca, no popular, né, digamos, definindo o que os beneficiava ou não. Porém, agora a coisa estava muito igualizada, muito equalizada, né, muito igual. Então, essas duas assembleias começam a ganhar poder, uma vez que eles tinham representatividade e conseguiam ali, enfim, enviar os seus projetos para o Senado, né? E em pouco tempo, essas oligarquias, os patrícios, obviamente eles vão continuar sendo ali a alta casta da sociedade romana, porém, na questão política dentro da república, eles vão perder um pouco desse poder, digamos, da esfera ali de decisão quanto que aos plebeus, né? Eles vão perder um pouco desse controle que eles tinham, né? Por um lado, isso obviamente é muito bom. Os plebeus eles vão ter uma representatividade maior, os legionários também, enfim, vão poder resolver parte das suas querelas quanto a impostos, quanto a alimentação, enfim, para terem uma vida um pouco menos ferrada, né? Vamos dizer assim, uma vida menos sofrida. Mas sabe-se, né, que o ser humano, quando ele não tem um regramento, né, quando ele não tem uma moralidade, um regramento, cedo ou tarde as coisas começam a dar errado novamente, né? E é o que nós vamos explicar aí, né? Inicialmente, a participação plebeia realmente se fazia presente, né? Uma vez em que sua representação estava em pé de igualdade com a dos patrícios e das famílias tradicionais romanas. Porém, o que ocorre? Pouco a pouco, uma nova oligarquia se formava, uma vez em que muitos dos representantes da Assembleia da Plebe usavam seus cargos como trampolim para assumirem competências maiores, concentrando em si poderes iguais ou mesmo maiores do que dos próprios patrícios. Algumas vezes, inclusive, tinham ação direta na escolha de censores ou mesmo cônsules. Não muda muito do que ocorre hoje em dia, né? Que o pessoal pensa, elegemos lá o Zé das Couves como um deputado, daqui a pouco ele vira lá um governador, ele vira um senador, ele vira um indivíduo de poder, e daí ele começa a dar banana para a população, ele começa a deixar que a população se ferre enquanto ele está felizão da vida, ganhando os benesses do Estado. No período não funcionava do mesmo jeito, igualzinho. O que acontecia? O Zé das Couves participava da Assembleia, e da Assembleia, muitas vezes ele subia para o próprio Senado. Ele se tornava quase que um patrício. Ele rivalizava ou, vamos dizer assim, participava ali do esquema junto. Então ele começava a criar a própria oligarquia dele. E ainda assim, meio que ali ajudando a população com as suas migalhazinhas. Então, se tornava mais difícil para a população novamente. A plebe precisava diminuir o imposto, precisava resolver uma questão estrutural da cidade. Estamos precisando de mais água, de mais abastecimento, de mais insumos para alimentação, a coisa está feia. Estão mandando projeto, o que acontecia? Ia lá um indivíduo da Assembleia e já barrava. Ele via que não dava muito para a oligarquia dele ali, não ganhava muito com isso, então não passava para frente, sentava em cima do projeto e deixava o povo sofrer. Quando ele via que era algo benéfico para ele, ele passava para o Senado. Então ele começa a criar uma oligarquia própria. E essa oligarquia ela se torna tão forte que eles começam a inclusive eleger cônsules, pretores, no caso governadores para outras províncias, enfim, senadores, né, eles começavam a indicar senadores, e também eleger censores, né, que o censor muitas vezes ele era o regulador ali das ratificações
cônsul. Então olha que situação, eles começam a ter o poder máximo também em Roma. Então eles criam uma oligarquia própria. E a população que, enfim, vai pastar na cabeça deles, né? E o povo começa a ficar sempre indignado com isso. É o caminho que, digamos, aqui que nós chegamos num cerne da questão, porque o que ocorre? Quando nós pegamos república, as pessoas pensam, puxa vida, a república ela funciona. Não é bem assim que a república é assim, ela tem perfeição, um sistema perfeito, não é. Até hoje, nós vamos abordar isso muito para frente, né? Que é somente uma ou duas vezes na história que a república ela funciona de fato como algo bom, benéfico às pessoas. No caso de Roma, por exemplo, não. E de muitas repúblicas hoje em dia também não. Porque o que acontece? Ela abre muito espaço, uma vez em que ela não é uma politeia, ela não tem a representação direta das pessoas, as pessoas elas não têm. A sua voz não se faz ser ouvida. Digamos, o que você realmente precisa para o seu bairro, para o seu distrito, para as pessoas em volta. Não é ouvido. Então o que acontece? Quando chega nas mãos de representantes, 99% das vezes vai cair em interesse próprio. Cedo ou tarde vai cair nesse funil de interesse próprio dessas pessoas. E no caso da República Romana não é diferente. Vai chegar num ponto que a população vai começar a se revoltar. Em vários períodos, né? Isso vai acontecer de períodos em períodos durante a República Romana. A população vai se revoltar justamente contra a Assembleia e contra o Senado, porque nunca estão do lado deles. Do contrário, eles vão lá e sentam nos projetos, enfim, deixam a população sofrer e deixam as migalhas para o povo, enquanto a oligarquia se forma. República, cedo ou tarde, vira oligarquia ou, no pior dos casos, uma tirania. Então dificilmente ela vai perdurar como um sistema seguro, estável e confiável. É muito difícil, porque são seres humanos, são pessoas que estão suscetíveis ali ao erro se não tiverem uma preparação. E eis a questão aí do que ocorre, né? E esta nova oligarquia, né, de nada ajudou os legionários ou mesmo os plebeus, uma vez em que estes ficavam cada vez mais pobres, além de estarem quase sempre sendo convocados para guerras de expansão. Sua produção de alimentos caiu vertiginosamente, até suas terras caírem em desuso. Muitos foram obrigados, pela miséria, a venderem suas terras e realizarem um êxodo para os grandes centros urbanos romanos, além da própria capital, Roma. Como os centros urbanos eles não tinham capacidade de prover trabalho ou sustento para os plebeus vindos do interior da República, muitos recorriam àqueles que pudessem lhes oferecer acolhida ou mesmo alimentação e um teto. Começam assim a surgir os primeiros populistas da República, sendo uma oposição direta às falidas e distantes oligarquias. Olha que situação tensa. Então você chega num ponto em que justamente mostra-se aquele problema da República. O problema basilar de toda a República. A oligarquia que se forma e se distancia da população é aquele populista sem vergonha que ele aparece justamente querendo ser a solução para os problemas da população, uma vez que na verdade o que ele quer é solapar a oligarquia e se tornar o próximo tirano da vez. Então a população nesse jogo de interesses serve simplesmente como estilingue, serve ali como aparato, né? como sola para que um ou outro grupo ali se perdure. Olha que situação difícil. Então vão começar a aparecer os populistas. Alguns bons realmente na história, alguns que realmente estavam do lado ali da população, talvez, né? E outros que estavam ali por mero interesse, podiam investir naquilo e ganhar algo com aquela loucura toda, com aquele caos. Então é uma situação bem definida, né, nesse contexto. Quando as pessoas pensam Roma era uma estrutura bem edificada, sim, socialmente falando, a estrutura administrativa de Roma era bem edificada. Porém, na questão de relações humanas, uma república quase sempre falha ou dá problema. Isso é uma situação aí aparente, né? Isso não tem escapatória, né? Bom, ainda assim, com toda essa complicação referente à república, né, sobre essas disputas, né, entre plebe, enfim,
e patrícios, oligarcas, enfim, esse distanciamento entre eles, Roma ela se expandia justamente pela questão das benesses administrativas, né, que oferecia às pessoas, sobre a questão de um bom tratamento, um tratamento mais, entre aspas, humanizado, do qual outras tribos aí, enfim, bárbaras não ofereciam, né, tampouco chegava a algo parecido. Então, para as pessoas isso era muito bom. E isso chamava a atenção de vários indivíduos, né, desde mercadores, artesãos, enfim, fornecedores dos mais diversos materiais. Então a população ela tinha uma vida muito comparável ao que nós temos hoje em relação à estrutura social, enfim, compra de produtos, a comércio. Então você já via as mulheres muito bem vestidas, enfim, com lá suas roupas de linho, né, os mais diferentes ornamentos e outras coisas, né, ditos aí que por ser justamente cosmopolita, né, você tinha essa mistura de etnias, que era algo muito bonito. Você tinha inclusive os homens também muito bem trajados, com túnicas, roupas muito bem vestidas, enfim, todo aquele aparato, né, dos legionários romanos, as suas roupas, né, clássicas, né, dos filmes que se mostram, né, com aquelas armaduras, aquelas capas, né, aqueles elmos, enfim, tudo aquilo muito bem explícito, né, em relação à sociedade romana. Então era muito comparável, né, em questão a uma vida urbana comum que nós conhecemos hoje, né? Porém, obviamente, com os aparatos da época, uma vez em que Roma vem a ser aí o máximo do próprio mundo antigo, em que basicamente todas as especiarias que você poderia encontrar no mundo conhecido estavam ali. Então era a grande metrópole, o grande cosmopolitismo do mundo antigo pode ser retratado ali em relação a Roma. E também vai se desenvolver em relação ao conhecimento, com o resgate muito aí da própria filosofia, através ali dos estoicos, né, o estoicismo, né, que vai ser aí uma das principais vertentes filosóficas aí de Roma, assim como também a questão aí voltada enfim, ao comércio, à música, enfim, né, musicalidade, poesia, entre outros, vai se desenvolver muito, inclusive os estudos científicos, né, como geologia e outros, né, botânica e outros, que vão se desenvolver muito ali no período justamente da República Romana. Isso é bem interessante. Então, nos nossos próximos encontros, né, estaremos abordando aí justamente sobre estes elementos, né, sobre o estoicismo, sobre essa vertente filosófica tão importante, assim como também a questão de outros estudos ali e a arte, né, desenvolvida nesse período. Assim como também vamos falar um pouco aí a respeito dessa questão do que move essas revoltas dos plebeus, né, os primeiros populistas ali, né, os indivíduos que vão ser bons ou ruins para a população ali em quesito a mudarem o aspecto local ali, né, que vão se revoltar contra a República. Dentre eles aí os próprios irmãos Graco, né? Nós vamos falar aí a respeito deles e sobre outros indivíduos aí do mesmo período, né? Mostrar que a República, do que ela oferece de bom, em um certo sentido, do outro lado ela vai ter caos e problemas terríveis, né? Que vão acarretar em outras revoltas e situações mais conturbadoras, né? Em relação aí aos romanos, né? Mas desde já agradeço aqui a participação dos que estão vendo este vídeo e espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos aí no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.